um intruso aqui da mesa, porque estou mediando uma mesa de palcos amazônicos, mas na verdade não sou tão intruso assim, porque as nossas atividades do Sol são em Natal, mas eu nasci em Manaus e morei muito tempo em Belém, e aí estou muito, ao mesmo tempo, orgulhoso e feliz de ver que existe uma galera, existe o palco amazônico, ele está lá, ele faz parte da cadeia produtiva da música brasileira e principalmente é um palco que ele é difícil acessar de lado a lado e por isso mesmo é tão importante a gente debater o que é possível fazer na Amazônia, o que é legal fazer lá, que tipo de atividades a gente pode fazer numa região tão longe da maioria das capitais. Inclusive a gente estava comentando que é longe, inclusive, entre os palcos, assim. A gente pensa que tá em Belém e chegar em Manaus é fácil, mas não é. Muitas vezes é mais fácil pegar um artista em São Paulo do que pegar um artista em Belém para fazer um show em Manaus. Isso serve para o Acre, serve para Boa Vista e para outras cidades da região. Feita essa introdução, a gente tem aqui algumas atividades. O Eric, que é do Noite do Norte, Eric por aqui, vai falar da atividade. A Márcia Novo, no Alcauxi, faz outras coisas também lá em Manaus. O Damaso, que é do Cirrasgo, e a Elisa, que faz o Hotel Tucupi. São atividades que já visitei quase todas. Quando não visito também, a gente sente o impacto dentro da nossa cidade, pessoas falando, artistas dizendo que vão. E a gente está aqui para entender um pouco como é esse movimento, né? Então eu vou começar com as meninas primeiro, a gente vai fazer uma apresentação. Vou começar, Márcia? Pode ser? Oi, gente, boa tarde. Eu sou Márcia Novo, como ele falou. Sou cantora e produtora cultural lá no Amazonas. São 15 anos aí de carreira e 15 anos também produzindo e entendendo também como fazer nós estarmos mais conectados, trazendo mais bandas para se conectar com o público, que muitos sons que a gente está vendo aqui na CIM já tocam nas nossas festas, o público consome essa música. A gente tem vários eventos em Manaus, e eu vou falar do Luau Cauixi, mas também vou falar do Tarumã Live, que é um projeto que vai ter agora no final do ano, que ano que vem a gente tem interesse em trazer atração de fora. O Luau Cauixi, e tenho também a Toca da Cabocla, que é um projeto de conexão Amazonas, São Paulo, que inclusive hoje a gente vai estar tendo um evento que é a Toca da Cabocla no Mundo Pensante Lab, com várias bandas do Amazonas, mostrando seu som e se conectando mais com São Paulo, que é o que a gente quer. Então a gente está a fim de receber muita gente bacana para fazer um som bom. E o Luau Cauixi, que é o que eu vim aqui defender, que é um projeto meu, que a gente procura, a gente sempre fica muito ligado numa proposta que seja mais tropical, irreverente, porque o nosso projeto é mais uma festa, uma confraternização onde a gente traz bandas de fora como nossos convidados. Eu queria que o nosso amigo liberasse o vídeo para a galera entender, para a gente poder... Cairo. Da cultura regional amazonense que pode se conectar com o mundo. Felipe Cordeiro e Manuel Cordeiro vieram pra cá pra mostrar essa conexão e foi lindo. Nós somos irmãos de sangue, de região, somos o mesmo povo e eu tô muito feliz de estar aqui. A noite foi linda, que venham outras. Representa uma confraternização da música paraense com a música amazonense.
foi uma parceria sensacional, que eu torci há muito tempo por essa oportunidade de nos aproximar. O evento é maravilhoso. Problema seu, você pra mim é problema seu. É nóis! Já falei que é nós, já falou que é nós. Já falei que é nós, já falou que é nós. Já falei que é nós, já falou que é nós. De cima a presença, segue a resistência. Pega fogo, cabaré. Quando tem cauchy envolvido, tá lindo, tá massa, tá seguro, tem tudo de bom. Minha comadre, perdoa meu compadre, não tava com outra, fiquei sossegada, porque nossa balada era só pra chorar. Uma roda de amigos, uma mesa de bar. Minha comadre, perdoa meu compadre, não tava com outra, fiquei sossegada, porque nossa balada era só pra chorar. Aí foi um pouquinho só para vocês entenderem qual é a pegada da festa, do evento. E a nossa ideia mesmo é fazer conectar e mostrar também outros sons novos que às vezes não tem outra maneira de chegar lá. O palco do Amazonas é um palco distante, é um palco que tem um custo muito pesado para a gente que trabalha com produção independente, porque as passagens aéreas são muito caras. E é muito importante também que os artistas que se interessam e para lá entendam isso e entrem com uma maneira de parceria com a gente, para a gente fortificar que tudo que a gente quer é formar uma cena forte e que consome essa música independente. Esse é o nosso intuito. E os nossos eventos já estão na 3ª edição do Local Ixi. O Felipe Cordeiro e o Manuel foram a 1ª edição. Na 2ª edição a gente trouxe o Figueiroas, de Alagoas. E na 3ª edição, que foi agora recente, há 2 meses atrás, a gente trouxe o Juca Culatra, do Pará, e o DJ Zalma, que faz a festa G3 Mon Amour, não sei se vocês conhecem daqui. E é isso, e a gente está aberto para receber materiais de vocês e levar vocês para conhecerem um pouquinho da nossa cultura, que é muito importante para a gente. Legal. A gente... Eu ouvi esse relato de uma festa, né, que acontece lá. Principalmente esse relato que você falou do custo, né, do custo amazônico, que vai ser uma coisa que eu acho que todo mundo vai tocar no assunto. Na mesa passada que eu participei sobre empreendedorismo e tal, se falou muito sobre esse momento 2017 da música, né, que é entender esse flow atual da música, assim, né, o custo, como estão os custos das coisas. A gente está passando por um processo muito estranho de mensurar valores, né? A gente está aqui em São Paulo agora, nesse período dessa semana, uma polêmica enorme com o show do Arcade Fire, que começou a ser cobrado um preço muito alto, aquém do que as pessoas podiam pagar, e a produtora tipo, encolheu o preço no meio do caminho, e quem já tinha comprado pagou mais caro, ou seja, praticamente transformou o show num caos, assim, né? Vai ser complicado eles resolverem. E a gente precisa entender um pouco melhor esses custos, se na Amazônia esse entendimento é ainda mais urgente, esse entendimento, né? Elisa, vamos falar um pouquinho do Hotel Tucupi? Meu nome é Elisa Maia, assim como a Márcia também, eu sou cantora, tenho um trabalho, e aí a gente, é muito comum, acho que é realidade também do folk, que toca, produz, toca onde produz, nunca tá só tocando, sempre tá produzindo, tocando, e eu faço parte do Festival Hotel Tucupi, que é realizado pelo Coletivo Difusão, que é um grupo que tem 10 anos, e esse ano o Festival Hotel Tucupi também completou 10 anos. Ele nasceu junto com o grupo que se organizou, alguns produtores culturais da cidade, na verdade era uma galera que fazia produção artística, era uma galera do audiovisual, da música, e entendeu que precisava se reunir enquanto grupo para conseguir, inclusive, fazer a afluição dos próprios produtos artísticos dentro da cidade, reconhecer os próprios atores, os próprios fazedores dentro da própria cidade, assim, dentro de uma perspectiva contemporânea. Então, o Hotel Tucupi, ele nasceu como um festival de artes integradas. Lá em 2007, dentro de um espaço que era pequeno e reunia vários artistas de várias linguagens artísticas. E rapidamente o festival a música acabou tomando um espaço maior dentro dessa perspectiva, e a gente já teve edições assim, com 8 mil pessoas na rua, em grande avenida. Ao longo desses 10 anos, o festival teve um compromisso, o grupo também que gere o festival, o Coletivo Difusão, teve um compromisso também que acabou mudando de acordo também com o amadurecimento e o entendimento
desses produtores, desses artistas, de que precisavam se posicionar politicamente também na cidade, se organizar politicamente para pautar, porque começaram a sentir como a falta de política pública era uma questão, né, dentro dessa perspectiva. Então, o festival acabou ganhando um compromisso também de continuidade. Continuar o festival, realizar ele todo ano, que é talvez o desafio de todo mundo, né, que faz festival, acabou sendo a nossa maior tag, assim, porque como a gente não tem, por exemplo, uma lei de incentivo local, que também ajude a viabilizar o diálogo com patrocínios e tal, e a gente tem uma condição que é a Zona Franca de Manaus, que também viabiliza um pouco o diálogo com esse patrocinador, porque ele já tem incentivos. Então, as sedes também, como são multinacionais, elas não ficam em Manaus, então você não dialoga. Não recolhe em Manaus também, muitas vezes. Então você não dialoga com o setor de marketing, por exemplo, sei lá, que é o que cuida disso, nessas indústrias que seriam talvez os potenciais. Então o festival acaba tomando, a cada ano, ele tem um compromisso de ser realizado e ele não está muito ligado à estrutura. Ele está ligado ao compromisso mesmo de realizar e provocar a cidade nesse debate. A gente, inclusive, está num momento em que há 2 anos a gente vem dialogando para criar uma lei que garanta, por exemplo, uma agenda, um calendário de festivais. Porque ao longo dos anos também, os festivais... O Hotel Tucupi, ele era praticamente o único festival da cidade. Mas o exemplo do Hotel Tucupi, assim, o compartilhamento também dessa tecnologia de produção do festival é uma coisa que a gente sempre fez questão de abrir para que surgissem outras iniciativas. E isso hoje a gente consegue visualizar na cidade. A gente contabilizou ano passado, numa das reuniões que a gente fez com o Poder Público, cerca de 13 festivais, não só de música, óbvio, mas que a gente já ali começou a se mobilizar dentro da cidade de Manaus, que é uma capital... É uma capital-estado, porque tudo só acontece basicamente em Manaus. A gente não tem muita ligação com o interior por questões logísticas, tudo é muito mais distante na Amazônia, e Manaus é isolada no sentido, não tem estradas, então você não sai para lugar nenhum, você só sai de barco, talvez, para os municípios. Então, o Hotel Tucupi também tem esse compromisso. E por causa disso também, ele acaba tomando uma posição muito política dentro da cidade. Então, a cada ano, a gente também escolhe uma temática que tem a ver com o que está sendo também colocado pela sociedade. Por exemplo, em 2015, foi um ano em que... É um festival que é gerido por mulheres. Então, foi um ano também que a gente estava fritando internamente em relação às questões do empoderamento feminino, de ser feminista, de se entender como mulheres negras. Então, naquele ano, a gente teve uma tag que era o Respeite as Maninhas. Então foi um ano também que a gente entendeu que os nossos projetos, daquele ponto em diante, precisavam levar em conta a paridade de gênero. E essa é uma questão que a gente bate muito em todos os nossos projetos. A gente não tem só o Hotel Tucupi. Ano passado, com o bombardeio que houve, né, em relação à cultura e acaba com o Ministério, e até gestores públicos do nosso estado chegaram a soltar coisas do tipo, não vamos botar dinheiro, artista, sei lá, vagabundo. Olha, esse ano não vamos dar dinheiro pro Festival de Parintins, lá, os Boi-Bumbás, porque temos que investir na saúde, porque senão vai faltar na saúde, tipo, coisas absurdas desse tipo. Então, ano passado a tag era Hotel Tucupi de Cultura. Esse ano o festival aconteceu em novembro, ele geralmente acontece em setembro, mas por uma questão mesmo até de recursos, ele acabou acontecendo em novembro, e a gente chamou a questão do Dia da Consciência Negra, e também foi explosivo, assim, foi muito provocador para a cidade e foi muito bacana. Foi uma edição, inclusive, que por questões de recurso aconteceu toda em dó. Então teve uma abertura no Teatro Amazonas, o que não é pouca coisa, é um espaço para 700 lugares, mas é um espaço poderoso e nobre da cidade, e a gente ocupou com essa perspectiva. Do Brasil, né? Não só da cidade. Sim, acontece um festival há 10 anos lá, internacional de ópera, conhecido no mundo todo. Então a gente ocupou esse espaço com a música produzida na cidade por mulheres negras. E encerrou no Café Teatro, que é um espaço também que cabe 1000 pessoas, com 2 palcos. A gente fez uma coisa inédita, que fazia tempo que a gente não conseguia fazer, como ele falou, da questão da dificuldade de circulação entre a própria região norte. A gente, todo ano, faz questão de ter uma circulação da região norte, algum artista, banda. E esse ano a gente conseguiu fazer 3, foi uma galera de Ariquemes, do estado de Rondônia, uma galera de Boa Vista, que é a capital do Roraima, e uma cantora de Belém do Pará, que foi a Thaís Badu, que tem um trabalho aqui em São Paulo também. E é isso, tem um videozinho pra passar bem curtinho. Esse vídeo é da edição do ano passado, porque como acabou agora em novembro, eu saí de lá, vim pra cá, ainda não tá editado.
gente vai ver rapidinho. Som? O som. Tem sim. A gente testou antes. Aí. Ai. Essa foi uma edição do ano passado e uma das coisas, só para ainda fechar, a gente sempre também, como a cidade também tem um espaço às vezes escasso de debates das questões socioculturais também, a gente sempre tenta aliar o festival a ações que estejam dentro do radar do nosso público-alvo, que é a juventude. Então, por exemplo, desde o ano passado a gente faz uma parceria com um projeto chamado Vivendo Melhor Sabendo Jovem, que é de testagem de HIV, testagem rápida de HIV. E é engraçado, porque era uma coisa que a gente não imaginava, assim, que as pessoas iam para, sei lá, para uma festa ou balada e fizessem testagem. E acontece, tem um número relevante. Ano passado a gente chegou a fazer 66 testagens, o projeto, né? E, enfim, detectaram e tal, e tem todo um trabalho de acompanhamento. Esse ano, novamente, a gente teve cerca de 60 atendidos também. E, enfim, são coisas que a gente sempre tenta agregar ao projeto para ele ser na cidade também uma provocação junto a esse público-alvo para debater todas as questões que a gente precisa debater junto da sociedade. Beleza, só para vocês entenderem a dinâmica, a gente vai fazer a apresentação de todo mundo, depois a gente abre para pergunta, dúvidas e tudo mais. Antes de passar para Damaso ali na ponta para a gente ir para Belém, quem já foi em Manaus aí, levanta a mão. Manaus. Quem já foi em Belém, levanta a mão. Quem já foi em Manaus e Belém, levanta a mão. É só pra gente saber. Saber como é que estamos de... Vamos ali em Belém, Marcelo? Beleza. Oi. Bom, eu acho que assim, a gente está falando aqui das mesmas dificuldades, realmente, assim, ficar falando que não tem nenhuma facilidade maior em Belém do que em Manaus, né? Assim, a única que tem mesmo é que nossa cidade mais próxima de lá é São Luís, e são 9 horas de carro, com ferryboat, né? Aliás, com sorte de pegar o ferryboat ainda, 10 horas. Bem, a gente faz 2 festivais, o nosso festival está no 12º ano, a gente vai para o 13º agora, ano que vem. Começamos, foram anos consecutivos, lógico, uns com patrocínio, já teve anos sem patrocínio, que a gente nunca mais repete a graça de fazer sem patrocínio. E há 3 anos, na verdade, é que a gente criou o Festival Sonido, que é um festival que rola no Mercado de Carnes do Ver o Peso, Francisco Boloni, lá no Complexo do Ver o Peso, gratuito, com uma iluminação maluca, com um map maluco, instrumental e experimental. Tentando, com bandas nacionais e tudo, locais, principalmente locais, porque a gente prioriza muito a nossa cena lá do Pará, tanto no Festival Cirrado quanto no Sonido. E, enfim, ele vai para a 3ª edição agora, eu acho, né? Tá com o projeto, tá naquele momento em que o patrocinador está de um lado, o projeto está no outro. E esses são os nossos 2 projetos que a gente, maiores, né, em Belém. A gente abriu uma casa agora, chama Zig Hostel Club, também é uma casa que funciona durante o ano inteiro.
abraçando essa música autoral, com uma programação de 90% pelo menos de música autoral. Quando não é, com certeza não é cover de Bazinho. E é uma coisa assim, fora do momento ali pontual de festivais, ele também acaba traçando o perfil de público, percebendo os anseios, enfim. A casa tem 8 meses, 9 meses agora, assim. Nessa virada de ano é que eu vou ainda entender melhor como é que ela funciona para a cena musical de Belém. Eu queria contar um negócio que em 2009 a gente levou o bonde do rolê, muito antes daquele negócio do MBL, ninguém sabia disso. E eles fariam um show em Bogotá, na sequência. Aí falou, porra, tem como jogar a gente em Bogotá? Eu falei, tá doido. Deve ser caro pra caralho, não sei o que. Fui olhar, a passagem era tipo R$400 pra Bogotá. Existia um voo da Gol até, eu acho que 2009, pra Bogotá direto. E aí logo depois acabou e foi quando eu pensei, falei, porra, de repente pode ser agora o momento da gente se aproximar mais da América Central, principalmente da América Latina, tudo. Por ali, pelo norte, né? Em 2011 eu tive a oportunidade de ir a um encontro de produtores da América Latina em Santo Domingo, na República Dominicana. E aí eu fui lá, o meu discurso era esse, né? Na verdade era essa a minha ilusão, da Amazônia de repente, Belém ser a porta de entrada dessas bandas ali. Só que não existe, o problema é o acesso mesmo. Para trazer uma banda da Venezuela, ela vai ter que ir para São Paulo, depois para Belém. No máximo, Brasília com muita sorte. Agora sim, existe a Copperline também, né? Eu lembro que o voo que eu fiz foi pela Copperline de Manaus. Não, a companhia existe, com certeza. Mas assim, o voo que existe era Manaus. Enfim, era só para falar que a gente tinha essa ideia da Amazônia se aproximar mais daqui, dos países, pelo menos assim, ali de cima. Mas a gente tem esse problema do acesso. É a mesma coisa com outras regiões do país, né? A gente tá num outro país ali na Amazônia, fazendo festival. Na verdade é uma região inteira, né? Que envolve Colômbia, que envolve ali toda essa Amazônia, que vai inclusive até São Luís, né? Peru, São Luís é nordeste do ponto de vista mapa, mas do ponto de vista comportamental funciona muito mais como norte do que como nordeste. Pelo que já deu para perceber, a gente vai ouvir o Eric no final aqui, tem um gargalo aí que a gente já sabe que existe e que ele é um fato, né? Que é as questões logísticas para estar passando pela experiência do Palco do Norte. Antes de Eric falar, vou falar um negócio rápido, que é o seguinte: eu acho que todo artista brasileiro deveria ir ao norte, deveria ir entender o Brasil amazônico, para poder se dizer um artista brasileiro. Essa é a minha opinião, porque quem está em São Paulo e nunca foi lá não faz a menor ideia do que vai encontrar. E não adianta ver o Globo Ecologia ou, bem, qualquer programa desse que passa na televisão, tem que estar lá para entender, né? E acho que isso passa por um papel de obrigação, não é uma questão... Eu acho que se o cara ser um artista completo mesmo, ele tem que passar pela experiência amazônica. E quem nunca foi lá deveria se esforçar para ir. Quem é agente de artistas e tal, quer entender um pouco essa... Acho que isso é uma coisa que enriquece muito a carreira de todo mundo que vai lá. É uma mudança de filosofia, é uma mudança de aspectos antropológicos também. Vai muito além de fazer público em Manaus, fazer público em Belém, fazer público em Rio Branco. Eu acho que passa muito longe disso. E uma coisa que a gente está discutindo também durante todos esses dias é o que fica e o que se recebe quando você se esforça para levar um artista para uma região remota. Que é, será que vale a pena fazer um circuito? Ou será que vale a pena esse cara ser incubado e incubar lá também? Né? Então, assim, se um rapper vai para Belém ou para Manaus, será que vale a pena ele sair para fazer uma turnê forçando a barra no norte? Ou ficar em Manaus 3, 4 dias entendendo a cena do rap, levando um pouco de Ableton Live, levando um pouco de Reason, de beat para ali, para aquela região, dando ideia, fazendo feat, né? Será que isso não é mais importante do que circular, do que a ansiedade de circular? Então fica essa questão, porque realmente a Amazônia é uma coisa totalmente à parte.
Né? Assim, não é como funciona em São Paulo, no Rio, Belo Horizonte. Vamos ouvir um pouco o Eric, Noite do Norte. Boa tarde, eu me chamo Eric Omena. Eu queria pegar o gancho antes de falar do meu festival. Eu acredito que o Brasil nega muito as suas origens, das mais diversas, e a indígena é outra que se nega. E eu falo isso porque essa ideia de você ir para algum estado da região norte, onde talvez você possa de alguma forma experimentar melhor isso, é se reconhecer como parte de um país estupidamente múltiplo. Os próprios amazonenses têm uma questão indígena que eu não sei, assim, é muito mais cosmopolita, assim. Eu queria ser mais indígena do que eu sou, assim. Mas Manaus é uma conurbação, especialmente falo de Manaus, é uma conurbação histórica, que tomara que futuramente o poder público, a sociedade se conscientize para ser mais assumir esse lado mais indígena, mais natural, que já esteve aqui muito antes da suposta colonização. Isso, por sinal, foi uma pauta de uma das discussões do meu festival Noite do Norte, porque falando sobre essa problemática de chegar em Manaus, ou de chegar em Belém, ou de chegar no Acre, ou de chegar em Boa Vista, sempre fala-se na estrada, que para alguns é sinônimo de desenvolvimento, e para quem vê na prática é sinônimo de pura destruição. Então, qual seria a possibilidade mais efetiva para que a gente ainda se conectasse com o resto do Brasil? Porque, a meu ver, por mais que a internet possa ter democratizado a informação, o lag ainda é muito grande do que acontece, especialmente política e economicamente. E qual seria uma solução possível sem uma destruição em massa do que se entende como desenvolvimento? Então, é uma questão que eu não sei essa resposta, eu confesso que eu não faço a mínima ideia, mas eu acho essa questão muito importante. E, bom, eu sou advogado também, sou produtor, sou músico da Manoleta Mágica, não necessariamente nessa ordem. Estou produtor aqui, especialmente. Me vi impelido de produzir porque via acontecer algumas coisas no Festival da Masa e não acontecia em Manaus, e me perguntar por quê. Né? Ou então, até mesmo, por exemplo, final do ano passado tem uma banda que eu gosto muito, chama Animal Collective, gravou um disco em Manaus, e ninguém sabia disso, tudo bem, eles não avisaram, mas gravaram um disco lá, uma banda incrível, headliner em todos os maiores festivais do mundo, se enfurnaram lá e... Ah, a Elisa sabia, perdão, Elisa, desculpa. Mas foi uma coisa pontual. Entenderam mais a Amazônia do que os muitos artistas brasileiros. Muito mais. Copiaram a ideia que eu queria fazer, que era me enfurnar, falar e gravar também. Agora não posso mais fazer isso. Já era. Já era. Mas tocar no Teatro Amazônia você pode, que nem o White Stripes. Por favor, essa é a ideia. A ver se vocês reclamam aí na porra. E por sinal, quem tiver curiosidade, veja, é muito bonito. Eles fizeram um documentário sobre isso, gravaram em cima do Encontro das Águas, no meio da floresta amazônica. É absurdo. E é exatamente isso que eu acho que tentando responder a provocação do Foca, que poderia criar a experiência do que seria ir para o norte, que seria para o Amazonas. E então, me vendo essa necessidade de, até talvez por causa da minha banda, de me conectar com outros produtores que eu admiro, o Foca, nosso guru aqui, Damaso, ou o pessoal do resto do Brasil. Assim, queria agradecer imensamente. Acho que uma forma foi de começar a produzir mesmo. E então nasceu a minha produtora, chama Dixie. Dixie, me pergunto o que significa Dixie. Dixie é uma palavra, por incrível que pareça, indígena. Significa joia. E a Dixie
nasceu com esse intuito de tentar fazer uma ponte. A Elisa já tem um trabalho há muito tempo lá no Amazonas, mas além dela, outros produtores, a Márcia, quanto mais, eu penso que seria, quanto mais produtores, melhor, para que Manaus também se estabeleça com um lugar, um circuito mesmo, porque a galera ia até Belém e aí não ia para Manaus. E, vamos esticar essa rota, vamos fazer tudo ali pelo norte. A ideia é essa. E a Dixie, o Noite do Norte, a Dixie tem 3 anos. O Noite do Norte foi para sua segunda edição esse ano. A primeira edição a gente foi um festival extremamente despretensioso, como vocês dá para ver que eu sou o mais moleque de todos. Mas o mais bem vestido também. Não falando isso, mais estiloso. Mas o mais lindo aqui, certamente da mais. Obrigado. O Noite do Norte nasceu de maneira muito despretensiosa. Ele nasceu como um festival de rua também, de resistência, onde a gente procura ecoar, amplificar o que é feito na cidade, especialmente em Manaus, e fazendo ponte com alguns artistas. Geralmente são artistas nossos amigos, então sei lá, a gente já levou o pessoal do Terno, o pessoal do Ventre, Francisco Olombre, Bugarins. Queria fazer um parênteses agora importante que você está falando. Faça. Porque assim, o Foca estava falando sobre a necessidade assim, de se facilitar a ida para Belém, para Manaus, entendeu? Para a Amazônia. Que a gente também, eu acho que a gente lida com essas questões todos os anos, assim, na contratação. Assim, sempre é uma coisa que dá para jogar, sabe? Dá para ser justo dos dois lados e tudo. Mas a gente precisa dessa compreensão do artista. Assim. Se ele não tem, eu tenho pelo menos uns 10 para colocar no lugar. Tem muita música boa sendo feita no Brasil e eu acho que tem espaço, assim, não tem espaço para todo mundo, mas precisa dessa colaboração. E o Eric contou ontem uma história que eu conversei agora com a Tia, inclusive, muito legal sobre isso, né? Tu podia contar essa história? Pô, eu queria contar essa história, é muito doida. A Tia fez a abertura de um segundo festival, que eu vou falar daqui a pouco, que eu também produzi, chama NEMA. E a Tia, a gente tinha a abertura do evento com o show dela, estava programado para o dia 4 de novembro. Desse dia, a Tia, olha o detalhe como é que foi. Ela foi para o norte, foi para Manaus na sexta, aí fez uma conexão de 6 horas, aí aproveitou um pouco lá, mas depois de lá ela foi para Belém no sábado e tinha que voltar para Manaus no domingo. Para Boa Vista. Ela tinha que voltar para Manaus no domingo pro show. O voo, saindo de Boa Vista, ela só tinha um voo. Então ela não podia atrasar, não podia dar errado. Aquele voo que todo mundo já correu para pegar. Exato. Eu já corri para pegar. Exato, é isso mesmo. Saindo do hotel Tupi. Saindo voado. E o que aconteceu? Ela teve só 4 voos cancelados nesse dia. Todas as tentativas de voo de avião que aterrissavam lá e que podiam passar por Manaus, ela chegou a embarcar, chegou a sobrevoar Manaus, ela teve que voltar porque estava uma chuva torrencial absurda e ela não pôde, então ela não pôde aterrissar, então ela voltou para Boa Vista e ela fez uma parada que eu admiro muito mais ela do que eu já admirava, que ela veio de carro no dia seguinte, 9 horas de carro. 9 horas, né? Incrível, o show foi muito mais emocionante por isso, mas é algo assim que a pessoa fica completamente de mãos atadas. Acho que São Paulo sai voo cada hora, pelo menos, sei lá, para Manaus, assim. Mas Boa Vista, nem Boa Vista, que é do lado ali, não tinha que ser feito. E o voo é curto, é 1 hora. Para vocês entenderem como é que isso acontece, essa logística, é bem complicado. E como tem artistas que estão dispostos a fazer a história, né? Exatamente. Tem artistas e artistas. A gente já tem algumas coisas da mesa postas, né, postas aí no assunto, que é uma dificuldade de circulação, dificuldade de se chegar, e o custo amazônico, né, esse lance de custo amazônico
pertinente total, assim, é mais caro receber, é mais caro ir, então a gente já sabe disso. A gente também chegou à conclusão de que o artista brasileiro que não vai no norte não está fazendo isso certo, acho que tem que ir lá, tem que entender o norte como uma coisa que faz parte da cultura brasileira, entender isso de um jeito definitivo, né? E até porque o Brasil deve ao norte isso, nós devemos ao norte isso. A gente, isso é uma coisa que a gente tem que pagar essa dívida, né? Essa coisa do desenvolvimento é até engraçado, né? Porque ao mesmo tempo que a Zona Franca foi feita para gerar movimento no norte, também rolou uma certa loucura, esquizofrenia, assim, né? Transformou Manaus numa cidade enorme, Cara, no meio do nada. Como a Elisa falou, a Zona Franca hoje em dia ela gera número pro estado, mas na verdade as centrais ficam todas no sudeste. Sim. Então a gente Nem se aproveitar da própria mão de obra Não. que o Manauara Gera. produz, a gente pode se utilizar na cultura. Então, Exatamente. tem alguma coisa bem errada nessa logística e nessa narrativa aí, né? Gente, assim, a gente... Você pode falar um minutinho Sim, do já segundo festival? para terminar. Porque além do Noite do Norte, eu também agora assumi a produção de um outro festival chamado NEMA. O Noite do Norte acontece em final de abril, início de maio, e é um festival de rua que também multicultural, mistura cinema, tem uma galera de cinema, tem uma galera que faz arte de rua mesmo. E o NEMA, que é um festival chamado, é uma abreviação para Nossa Energia Move a Amazônia, é um festival que acontece em novembro, né, não satisfeito de pegar acho que todo mundo tem essa história, né, de ter pegado uma pernada no seu primeiro festival. Me chamaram para fazer o segundo, eu topei, não sei o motivo. Aí o Damastor me deu, cara, mas sem patrocínio? Pois é, daqui... E aí, em novembro agora rolou o NEMA, a gente tem um grande elefante branco lá, Manaus foi a sede da Copa. A gente tem e para aproveitar melhor a arena, o estádio, hoje em dia tem rolado muitos eventos, um deles é o NEMA, aconteceu agora do dia 4 ao dia 19, né, em partes. Agora acho que pode passar. É isso aí. Vou fazer algumas perguntas para os quatro, assim. A primeira coisa que me vem à cabeça nós estamos longe, né? A cidade, a gente não tem tanta conectividade, está longe, não tem estrada, tem que ser por barco, tem que ser aéreo, é longe, é caro. Será que uma solução para uma região como essa, eu estou dando um exemplo, por exemplo, eu fui agora no Chile, e o Chile é um país que, ao mesmo tempo que é um país muito civilizado, até meio americanizado, assim, né? Por conta do histórico chileno e tal, tá tudo muito sediado em Santiago. Então, muita coisa acontece em Santiago e pouca coisa acontece espalhada no resto do Chile, porque é um país fino, então as distâncias são longas também. Termina sendo uma coisa em Santiago que tem um baita mercado dentro de Santiago. Será que a ideia, isso acho que já tem acontecido um pouco em Belém, será que a ideia do mercado próprio não seja uma certa solução, uma solução interna do ponto de vista da sobrevivência dos bens culturais com música criados em Manaus, né? Em vez da gente estar tentando vender isso? Esse é o primeiro ponto que eu queria que você respondesse. E um segundo ponto, já encavalando, e aí já passando para a plateia perguntar, por que a cultura e o turismo não andam juntas em cidades como Belém, como Manaus, como Natal, que tem praia, né? E não conseguem andar juntas. Os secretários nem se conhecem, talvez. Pelo menos é Natal, assim, o secretário de Cultura nunca fala com o de turismo. A gente levanta a mão e pergunta. Eu perguntei numa plateia como essa, eu vou fazer esse teste de novo, certo? Eu vou usar Natal só porque é um pouco mais fácil. Mas quem já foi em Natal aqui, levanta a mão. Quem foi para a praia em Natal, levanta a mão. Quando vocês estavam em Natal, vocês foram em alguma atividade cultural antes da praia ou depois? Levanta a mão quem foi. Talvez uns 10% de quem foi, né? Vocês só não foram porque a galera não consegue linkar uma coisa a outra. E é um absurdo que cidades como Belém e Manaus, com a quantidade de coisas turísticas a se mostrar e culturalmente também, isso não aconteça. Então é isso.
Mercado interno, cultura e turismo. Vamos comentar um pouco sobre isso? Posso começar. O Hotel Tucupi, ele tem um compromisso, como eu falei, com essa questão dos artistas locais. A gente sempre faz, a gente trabalha, até eu vi um post esse ano do Foca, falando de quando ele abriu inscrições para o festival dele, uma vez teve, sei lá, não sei quantas, 15 mil inscritos. A gente consegue todo ano, a gente abre inscrições, inclusive, para entender o cenário da nossa própria cidade. E aí a gente, quase todo ano, consegue ali mais de 100 inscritos por edição. E boa parte desses inscritos são da cidade de Manaus. Isso acaba fazendo com que a gente já pensou em, agora, recentemente, 2, 3 anos pra cá, de falar, cara, a gente podia fazer só uma curadoria nossa mesmo, e alguém que... A gente sabe o que tá rolando na cidade e tal, mas é engraçado, porque todo ano a gente se surpreende com novos movimentos da própria cidade. Esse ano, por exemplo, o rap é um fenômeno, a gente tá vivendo o ano lírico, adoro aquela... Só tô ouvindo rap, tava falando pro Foca. Esse ano... o rap, aliás, todo ano, desde 2010 pra cá, que é quando eu acompanho o festival, ele tinha um representante do rap, assim, era tipo a cota do rap. Esse ano, a maioria dos artistas que se apresentaram locais do Hotel Tucupi foram do rap. Isso se refletiu nas inscrições. Então, assim, essa perspectiva, isso gera para a cidade e para as bandas e para os artistas, é quase como se fosse um portfólio local. Tipo, passou pelo Hotel Tucupi, a galera consegue se projetar para outras oportunidades dentro da própria cidade. Quando, por exemplo, a gente consegue visualizar isso nos eventos que rolam das secretarias. A gente tem aqui um representante, a gente fez o convite, o nosso apoiador, representante da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos. Já respondendo a sua segunda pergunta. Município. Já pode jogar e depois responder. O Márcio Braz. Vou cobrar. E a gente tem essa gestão que juntou cultura e turismo. Então, assim, localmente a gente entende que o festival tem uma importância muito grande, inclusive para gerar portfólio para o próprio artista da cidade. Porque ele é pautado no jornal, muitas vezes o artista nunca teve uma nota no jornal, então isso vira um clipping, ele tem uma foto bacana do festival, ele tem um vídeo. Então, assim, o Hotel Tucupi, ele tem muito esse foco, por isso a gente abre todos os anos inscrições. E a gente sempre se surpreende, porque a cidade sempre está renovando ali os circuitos que ela mesma desenvolve. Eu até queria falar uma coisa que fica parecendo que a gente... Quando a gente fala da questão do custo, eu acho até que a gente pode substituir a palavra custo por valor, né? Porque não é só custo, existe um valor em chegar na Amazônia. E esse valor ele não é barato, porque existem também todo um ativo simbólico de estar lá, né? Então a gente não pode enxergar só como custo. E essa coisa da dificuldade logística, acho que a gente já superou lá em 2010, sabe? 2009 eu comecei a vir todo ano para São Paulo, então a gente já consegue fazer esse caminho. Agora é óbvio, o artista para chegar na região norte, para tocar no Hotel Tucupi, para tocar no Cirrasgo, no Local X, tem que ter uma disposição de também entender isso como um investimento. Não que ele vá pagar a ida dele, mas entender que ele pode gerar dessa ida dele também outros produtos. Eu estava falando com o Foca, por exemplo, já foi 2 vezes, a gente levou ele lá a gente fez produção de um festival do governo, que era o Festival Amazonas Rock, e aí o Foca, sei lá, passou uns 3 dias, ele fez show, fez palestra, fez rolê, fez show em outra balada. Show extra, furando. Aí quando a gente foi também pro Hotel Tucupi, também tem essa perspectiva, então a gente está sempre pensando em como aproveitar aquele artista com o máximo de coisas que ele puder interagir com a cidade, com os outros artistas. E a gente tem também uma coisa muito bacana, que é tipo, a nossa maior moeda de troca, no final das contas, é o rolê da Amazônia mesmo. Tipo, esse ano a gente recebeu 3 artistas e a galera chegou no dia do show, ou na madrugada do show, mas quando foi no outro dia eu falei, vem com um day off, vem com um domingo ali pra gente ir no Rio. Então, tipo, sei lá, te faz um passeio de 20 minutos pra ir no Rio, dá uma volta, vai na praia. Esse ano teve aniversário da Márcia Novo na praia, então a gente levou as pessoas pro aniversário da Márcia Novo na praia. Então, tipo, o cara sair de lá, as fotos no Instagram, os vídeos do rolê. Então, tipo, é muito bacana a gente pensar que não é só o custo, não é só um lamento do tipo...
é difícil e tal. É trabalhoso, é custoso, mas é o valor que se tem em chegar num lugar que tem 1 milhão de coisas desse ativo simbólico que você pode trazer para o seu projeto. Gente... Só pra falar. Eu fiz aquela louca, né? Cantora. Eu lancei o EP no final de 2013 e eu passei num edital do Banco da Amazônia, o BASA. Ele é um projeto... Ele não pode falar BASA, é Banco da Amazônia. É, Banco da Amazônia. Eles já proibiram de falar BASA. E aí, em 2013, eu fiz um projeto de circulação em 6 capitais da região norte. Isso saiu praticamente junto com o lançamento do meu EP. Então, eu lancei o EP e saí em dezembro. Assim, foi bem louco, porque a gente trabalhava num circuito de rede que sempre estava falando de micro-rotas na Amazônia. Tipo, Manaus, Boa Vista, que é mais perto. Tipo, que nem esse perto da Thier, assim. Aí, Belém, Macapá e Porto Velho, Rio Branco. Não recomendo. E aí, não, mas eu tava falando de micro-rotas. Eu fui fazer as micro-rotas com a verbinha do edital. E só que eu fiz isso em 10 dias, porque eu fiz praticamente no final do ano. Foi bem pesado, foi custoso, oneroso, foi caro. Mas entrou na minha narrativa. Eu fiz uma circulação de 6 capitais. Eu não consegui voltar ainda mais lá, só Boa Vista. Mas eu acho que pensar a Amazônia é melhor mesmo que as pessoas pensem uma ida por vez. Eu recebo muita proposta, por exemplo, da galera que vai parar em Belém, de show que vai parar em Belém. Se não for uma coisa com muita antecedência, geralmente é tipo, não rola, não tem condição. Porque é mais fácil receber gente de São Paulo, muitas vezes, do que pegar de Belém. Vou ter que parar porque eu vou ter que sair. Gente, eu vou tocar agora no showcase, agora às 7 horas com a Orquestra Greiosa. Aliás, quando saírem daqui, tá todo mundo convidado. A gente fez a pergunta para os 4, todo mundo vai responder. A partir de agora, a nossa querida Elisa Diz que eu vou organizar. Vai organizar a parada. Muito obrigado, continuem aqui. Quando saírem, só entrar no show aí que nós vamos ralar a parada lá. Vamos lá. Vocês já querem responder ou querem jogar pra galera? Uma pergunta da galera aí. Fala galera, beleza? Eu sou DJ Man do Rio de Janeiro. Tenho uma ligação com a cultura do norte, que quando eu era criança eu escutei o Pinduca e foi na festa junina e eu achava que era a música que vinha do Nordeste, de onde meu pai era. Então bateu um afeto direto ao Pará, indiretamente, como a referência da música do ancestral, do meu pai do Rio Grande do Norte. Eu trabalho muito e nunca fui a nenhum evento do norte. E nem ao Rio Grande do Norte tocar. E eu já levei para o Rio de Janeiro, a gente está fazendo 10 anos de festival, de sotaque carregado, eventos. Uma galera, Márcia a gente já esteve junto no palco até. E queria primeiro dar esse alô, né, que eu acho que é importante a gente pensar na nossa curadoria, se a gente quer promover a cultura local, que a gente possa levar artistas que falem desse diálogo ou da cultura local. Existem vários embaixadores no Brasil, tipo Rapadura, o Zé Brown, eles falam da cultura nordestina. O Bro MCs, eles falam da cultura indígena. O Projeto Como, o Projeto Sotaque Carregado e alguns outros projetos falam desse diálogo que falam da cultura indígena. Se a gente não for lá tocar, vai perdendo um certo link, sabe? A gente vai ficar com um link com o Trio Manari, com a Márcia, com o Felipe Cordeiro, com a Dona Nete, com a Gabi, que já tem um certo espaço. Então tem artistas mais independentes. Então, primeiro toque que eu queria dividir e saber de vocês, se vocês levam essa galera que falam da cultura indígena para o festival de vocês, me deixar disponível para ir também e para dialogar. Se a gente, de repente, não leva um festival do outro para o seu próprio festival, a noite do Festival Brasileiro de Música de Rua, que é lá que o Projeto Coma faz lá em Caxias do Sul, lá de algum dos festivais de vocês, até do Tucupi, que o nome é ótimo, inclusive. Enfim, se isso é possível, se fazer uma curadoria em cima do conteúdo lírico, né, da parte litero musical, do que se fala nas letras, acho que é bacana a gente pegar quem está bombando no Spotify para encher o nosso festival. Mas também é legal ter uma casa, às vezes, vazia, de uma semente que a gente está plantando.
Não estou falando do trabalho de nenhum artista específico que não enche uma casa, mas sim da gente também entrar num projeto, como vai ser agora o Papo com o Zé Ricardo, da galera que leva a público, que é o caso do Rock in Rio. É um festival diferente do nosso. Eu acho que o nosso tinha que ter compromisso com os artistas que têm a verdade, que têm essa cultura, com todo o amor do mundo. Bem, eu acho que isso é o equilíbrio perfeito que todo mundo busca, né, nos seus festivais. Então, a gente, pelo menos lá no Cirralho, a gente tem essa preocupação de procurar, inclusive a gente leva produtores, imprensa, gente de outros festivais para conhecer a música autoral, né, o que está rolando por lá. É isso, assim, tipo, é o equilíbrio entre não botar alguém bombado e botar alguém que são as nossas apostas, né? E a aposta vem disso, assim, ela acaba sendo uma coisa particular, né? Assim, mas lá atrás, há 12 anos, era a gente que tava vendendo carro e se fudendo para fazer um negócio e tal, que agora a coisa começou a andar, então a gente tem uma preocupação também muito maior agora. Na mesa que eu estava anterior, perguntaram sobre a curadoria, o papel da mulher, na verdade, mulheres na curadoria. A Ilha, que está aí atrás, inclusive, começou um festival, Humana, lá em Belém, dedicado apenas a isso, não foi? E assim, eu vejo isso também como uma coisa natural que acontece, sabe? Quando a gente olha o line-up e fala, olha, tá legal, tá contemplado, assim. Não existia, assim, a gente nunca se sentiu pressionado a fazer isso, sabe? Mas de um tempo pra cá, realmente, essa preocupação é muito maior. Era isso que tu estava perguntando? Eu acho que eu perguntei. Vou falar também... Só para complementar, quando a gente coloca o projeto no edital, né, a gente ganha um patrocínio, a lei de incentivo que é pública, a verba pública, que passada por uma empresa, a gente coloca lá as justificativas e justifica várias coisas, às vezes, que não podem ser perdidas no ato da curadoria. E o que eu queria saber, de fato, como que a gente pode, cada vez mais, trazer esse conteúdo, como no festival que fala da mulher, com certeza é avaliado a atitude da mulher e o conteúdo do que ela fala na letra. E nos festivais que têm tomado bastante luz no Brasil, artistas que vão para o exterior tocar em grandes festivais não participam desse line-up. Não sei, não entendo muito porquê. E eu acho que isso deveria ser uma responsabilidade nossa enquanto curadores de festival. Aí é um festival do Sudeste falando com os festivais do Norte e do Nordeste. Eu acho que isso era importante, porque nós estamos levando a cultura indígena para o palco no Sudeste, sim. E acho que é importante levar quem fala de cultura indígena no Brasil para os palcos do Norte. Acho muito massa isso aí que tu falou, mano. A gente já é colega. Inclusive, tu me salvou numa vez, num show, e eu vejo como você é um embaixador da cultura nortista. E você ama isso é muito bacana. A gente precisa de pessoas e agentes como você para fazer a nossa música continuar indo. O Amazonas briga hoje por um espaço de reposicionamento. E já te digo de antemão que tu tem tudo a ver com o Cauxi. A gente já vem conversando e eu acho que a gente pode dar continuidade nessa conversa. E é uma guerrilha muito grande. Como o nosso amigo falou também da Ilha, que está fazendo festival, e com certeza essa vontade nasceu por conta da necessidade de ver que realmente a gente precisa fazer palcos para inventar história, de trazer artistas para se conectarem e entenderem a nossa realidade, que é outra. É diferente, é uma experiência única, é necessário, e a gente está muito aberto para isso. E que bom que tu é um agente aí de fazer a nossa música seguir por aí. Mais perguntas? Olá, meu nome é Tomás, eu tenho um estúdio aqui em São Paulo que produz trilha sonora e discos de trilha da novela Velho Chico. Meu pedacinho de chão foi feito lá e eu tô aqui para conhecer o portfólio de artistas da Amazônia. Tem um projeto muito bonito que está sendo construído um museu no Pará, na cidade de Belterra. E vai precisar de conteúdo da Amazônia real. E aí a minha pergunta, e o que eu senti um pouco da apresentação, a Amazônia tem dos negócios que eu tenho em São Paulo, vejo
principalmente com o mercado europeu, os olhos deles brilham quando fala Amazônia. Tem um potencial, meio que a Amazônia não precisa de São Paulo, a Amazônia se vende por si só, né? E nessa coisa um pouco, o audiovisual, vender esses artistas com cuidado mais específico para o audiovisual. Enfim, é isso, essa sensação que eu tive, e gostaria muito de me aprofundar na cultura mesmo, para depois eu explico pessoalmente melhor aí o que é o museu e o que é tudo, mas os índios e tudo, a verdadeira Amazônia, sabe? É isso. Oi, boa tarde, meu nome é Henrique, sou de Natal, sou músico lá em Natal, desde o ano passado a gente criou um selo também, a Rizomarte, e também sou historiador da música, né? Então, de certo modo, minha pergunta está atravessada por essas três coisas, né? Também me contemplo pela tua fala, faço parte de uma banda em Natal chamada Igapó de Almas, e a gente também pesquisa música indígena. Um dos membros da banda viveu lá no Acre por um tempo, enfim. A gente já tem uma relação com a música indígena e a gente tá lá no Nordeste, pegando referências de lá também. Então, assim, acaba que às vezes isso fica meio confuso, né? Mas, de certo modo, o que eu queria saber é se vocês têm experiências práticas, assim, no sentido de levar bandas, como o Foca falou, né? E desenvolver atividades com essas bandas, justamente voltada nesse sentido de, como você falou, aquela experiência do animal coletivo, de entrar para dentro da floresta, porque eu acho que existe, posso estar errado, mas existe duas dimensões assim da música feita no Norte hoje em dia, né? Uma música urbana, eletrônica, e que está desenvolvendo uma linguagem nesse sentido, e essa Amazônia, digamos, mais profunda da floresta. E existe um interesse muito grande de várias bandas fora da região Norte por essa música amazônica mais profunda, né? Então, minha pergunta é assim, vocês já desenvolveram alguma atividade do tipo com bandas da região ou com bandas que vêm de fora, mas que querem cair lá dentro, pesquisar e, de repente, levar a banda e fazer conexões desse tipo, assim, de não só a banda fazer seu trabalho na cidade, mas ela também fazer conexões desse tipo lá? Até sobre o Animal Collective, eu recebi um e-mail de um produtor que ele era associado da Vice. E ele, na verdade, ele não chegou aí, ele mandou uma equipe e o Animal Collective junto. Eles já tinham todo eles tinham todo um roteiro já de coisas que eles iam fazer. Era no carnaval do ano passado. E eles entraram em contato com a gente, porque eles deram um Google e acharam o Festival Teatro Cupi e tal, e entraram em contato comigo. A gente chegou a fazer um Skype na época, e a gente planejou fazer ele queria uma ligação com artistas que tivessem uma ligação ali mais próxima com essas questões mesmo indígenas e tal. Manaus é o que a Eric falou, a cidade, tem uma música da cidade que fala Porto de Lento, nunca serás Liverpool. Porque Manaus foi, do final do século XIX, teve o ciclo da borracha. E isso fez com que o nosso processo histórico lá de identidade fosse muito interrompido por uma elite cheia de dinheiro que mandava seus filhos para a França, para a Europa, e que também trazia tudo de lá. Então a gente tem um processo Manaus muito interrompido nessa questão. E eles queriam esse diálogo com artistas que faziam uma música mais ligada com as raízes amazônicas e tal. A gente chegou a fazer esse diálogo com alguns artistas que a gente tinha ideia, e ele também, como ele era um produtor associado da Vice, ele se interessou em fazer uma matéria sobre a música da cidade também. Isso era um período de carnaval e ele tinha um cronograma muito apertado. A gente chegou a dialogar com alguns artistas para fazer uma live com eles no estúdio. Não rolou por causa eles foram pro mato mesmo, foram para dentro das histórias, assim, e não dialogaram muito com a cidade. Acabou não rolando. Mas, por exemplo, não sei se vocês conhecem o cineasta Vincent Moon, o francês. Ele tem o Petit Planet, ele fazia série pro Petit Planet, e a gente fez produção para eles, por exemplo, ele foi registrar, ele saiu de Belém, e ele fez uma rota, para quem se interessar nisso, tem uma rota que é Belém, Alter do Chão, Santarém, né? Parintins, talvez Maués, aí Parintins, Maués já é Amazonas,
e chegando em Manaus. Nessa rota existem talvez alguns grupos tradicionais da música do Amazonas, por exemplo, ligado em Parintins tem o Boi Bumbá. A Márcia, por exemplo, nasceu em Parintins, ela tem uma ligação muito forte com a questão dos bois de Parintins. Em Maués existe um movimento chamado Gambá, que é um grupo percussivo que também está acabando. Tem um documentário que foi feito agora, porque isso estava acabando e a galera foi lá e registrou. E o Vincent já veio com tudo que ele queria fazer lá e já veio sacando. Então ele conseguiu registrar o Gambá e também o Raízes Caboclas, que é esse grupo que já circulou pela Europa e tinha um pouco dessa narrativa com uma música mais ligada com a raiz amazônica. Então, assim, às vezes, quem está fora do Brasil tem mais informação sobre algumas poucas coisas ligadas a essa raiz amazônica ali, do que a gente mesmo que está na cidade. O Coletivo Difusão, por exemplo, ele participa de uma rede chamada Hospedagem Solidária. A gente não faz residência artística, mas quem tiver interesse de dialogar um pouco mais profundamente sobre isso e pesquisar também, a gente está super aberto para trocar essa ideia aí. Mas só para dizer que, de alguma forma, a cidade de Manaus ela é muito passagem para esse tipo de manifestação, e quem tem interesse dessa música que está ligada ali a uma raiz mais tradicional, mais profunda. Porque Manaus mesmo é o que o Eric falou, tipo, todo mundo é meio se achando Liverpool. Bem, em relação ao Se Rasgam, pelo menos, eu acho que a gente propõe, quando as bandas vão para lá, uma experiência maior, enfim. A gente... na verdade, isso acontece naturalmente com as bandas. Teve casos, assim, de bandas que se inspiraram e gravaram um disco novo, depois de passar uma semana em Algodoal ou por Belém, com Uma Pequena Morte, lá de Belo Horizonte, sabe? Fizeram um disco inspirado, assim. Foram para lá... viveram aquela cultura por um tempo, enfim, mas isso acontece de uma coisa natural, entendeu? A gente não propõe isso, assim, não está dentro do nosso projeto, mas é bom que aconteça, né? Na verdade, isso é um reflexo do que a gente tenta fazer com o festival. E sobre a tua pergunta lá, o que falta para a Amazônia ser reconhecida, é vontade de poder público, é isso que a gente estava falando agora, de secretários que não dialogam, de Secretaria do Turismo, que realmente eu tive uma vez uma reunião com o secretário de Turismo do Pará que eu não acreditei, assim, falei, 10 minutos eu queria ir embora e o cara ficou enrolando ainda 1 hora e não rolou nada. O que a gente tem é apoio da Secretaria de Comunicação e da Rádio TV Cultura. Aí eles nos apoiam, pelo menos o festival, eles dão apoio para a maior parte dos artistas de lá de Belém e tocam toda uma nova música brasileira, tá tocando lá, os artistas paraenses todos estão tocando lá na rádio e tudo. Mais uma vez eu acho que eu fugi a pergunta. Oi, Pena. Posso voltar à pergunta? O artista hoje ele é audiovisual, né? Era nesse sentido de ter um enfoque, um cuidado no vídeo, né? Era por esse caminho, assim. Mas esse link com o turismo é fundamental mesmo. Mais alguma pergunta? Eu que estou organizando agora. Márcio vai esclarecer as coisas agora. Ela se apresente. A coisa já existe, né? Não precisa. Bem, eu sou Márcio Braz, eu sou de uma fundação pública de cultura, turismo e eventos lá de Manaus, né? Desde 2013 juntou tudo por uma questão administrativa. Mas, enfim, na verdade, eu acho que tem 3 questões importantes da circulação ou da difusão, como também chamam, né? Primeiro que eu acho que tem muitos os artistas do Norte, que na verdade a identidade você vai, dependendo da relação, você vai acionando diversas identidades, né? Identidade Norte, identidade Amazônia, identidade Panamazônia, identidade Amazônia Legal. Então tem diversas identidades ali que, dependendo da relação, a gente vai acionando. Mas eu acho que um ponto importante, um primeiro ponto importante, é que os artistas do Norte ou da Amazônia, eles pararam de se preocupar tanto com a circulação, digamos, no Sudeste, né? Pelo fato de aqui ser o local do maior centro produtor de circulação e de difusão, enfim, da música, do cenário musical do país, né? E esse é um primeiro ponto. Segundo ponto é que passaram a participar e se integrar com diversos outros festivais do Brasil,
que estão surgindo, a cada dia surgem diversos festivais no país, e isso é importante, e a galera do Norte está querendo participar desses festivais. E um terceiro que já existe internamente dentro de diversas regiões, uma preocupação com o poder público ou sem poder público, uma preocupação de tentar difundir a produção ou trocar experiências dentro da própria cidade ou dentro do próprio estado, né? Então esse ponto da circulação ele tem essas três questões. Agora, a questão da circulação dentro do Norte, que foi uma preocupação surgida com experiências de vários outros centros integradores, né? Se você pensar a União Europeia, ela surgiu com isso, né? Quer dizer, ela vinha com todo aquele passivo da Segunda Guerra e toda aquela questão, então eles decidiram então juntar, né? E criar essa União Europeia. E aí a gente vê que os exemplos são muito positivos, né? Da junção dos países em torno de uma moeda única, etc. E a gente sempre pensou em algo nesse sentido do ponto de vista cultural, né? Que está na hora da gente se juntar, né? E tentar agora se juntar em torno de uma logo, né? Vamos se juntar enquanto Amazônia, né? E aí vem as dificuldades, que aí o poder público tem enfim, tem o seu problema também, né? Já foi falado aqui a questão do custo amazônico, foi uma questão tão debatida que teve até um edital, né? Que foi lançado, que foi um edital só para a Amazônia, justamente de circulação, porque Belém ainda consegue descer, né? Porque tem um acesso ao carro, à estrada, né? Mas se for para o norte só tem avião, e eu acho que teve uma pesquisa recente que dizia que as passagens mais caras do país eram de Manaus para qualquer lugar, né? Para ter ideia, para a edição de Manaus para São Gabriel é 2 vezes mais caro do que você vir para São Paulo ou ir para o Rio de Janeiro, né? Muito caro ir para São Gabriel da Cachoeira, que é um lugar lindo, né? Então, todas essas questões, elas de fato precisam ser resolvidas, e eu acho que com certeza o poder público tem o papel aí de tentar mediar essa discussão entre os chamados trades turísticos, entre as agências e os agentes sociais que participam dessa cadeia. Então, esse ponto da circulação, ela precisa ter um canal de discussão muito maior nesse sentido, não é? E também que seja propostas ações culturais que podem se legitimar enquanto política para, de fato, se legitimar e tentar resolver, em parte, essa questão da circulação, né? Bem, uma outra questão é que, pelo menos, Manaus é uma cidade que sempre foi cosmopolita, né? Ela sempre foi muito... Tem até um poema do Aldizio, o mesmo autor do Porto de Lene, que ele diz: nós somos a soma de todos os sonhos, né? Nós somos os filhos da terra sem males. Quer dizer, todo mundo foi para Manaus em busca de um sonho, né? Seja italiano, seja japoneses, seja judeus, que tem muito colônia judia, né? Judaica lá, né? Tem a Anne Gesine, que logo mais também vai tocar junto com vocês, que é de uma família tradicional judaica. Enfim, então sempre foi muito cosmopolita. A primeira geração de manauaras, vamos dizer assim, que nasceu lá, deve ter 40 anos, um pouco a nossa idade, né? Porque a minha mãe não é de lá, é do Careiro, meu pai é de Belém, o outro veio de Itacoatiara, o outro veio de Parintins. Então, quer dizer, de Manaus mesmo que nasceu é muito recente. Então sempre foi muito cosmopolita. Isso reverbera na própria música, né? A Márcia mexe com beiradão, não é? Mexe com brega, mexe com a toada, com samba rock, não é? Então tem a galera do rap, que é muito forte, tem a galera da música eletrônica, que é muito grande lá também, que também tem se apresentado bastante. O rock que é produzido lá, ele tem a própria Luneta Mágica tem esse mix de influências. Então, quer dizer, eu estou falando isso que é um pouco para entender que ainda essa coisa do indígena, ela está presente, evidentemente, né? Ela está presente, mas ela não está abraçada assim como uma causa, entendeu? Porque ela está presente na música das pessoas, mas tem esse mix de outras influências que faz parte da relação dos próprios artistas com a visão que eles têm do cenário musical, do cenário social, enfim, que também vem muito dessa migração, entendeu? Então, de fato, eu acho que tem essas coisas que vão aniquilando até o próprio processo de produção artística, que tipo, você tem que ter coisa indígena. Não, o trabalho da Elisa
sei se tem, se ela quer dizer que tem, né? Mas eu vejo que é uma coisa muito mais multi do que ser uma coisa indígena, né? Então eu acho que são esses pontos que eu acho que a gente pode pensar para a gente não tentar criar um estigma também, um estigma musical, um estigma da Amazônia, né? Então tem pessoal que diz assim, eu tenho um sonho de conhecer a Amazônia. Ok, mas aonde da Amazônia? Não, eu quero conhecer Manaus da Amazônia. Ok, você vai conhecer Manaus da Amazônia, mas você vai conhecer Manaus, que é diferente de Rio Branco, que é diferente de diversas outras cidades. Mas eu vou aceitar você dizer que quer conhecer a Amazônia, que aí a gente se abraça enquanto Amazônia e a gente quer ser relacionado com você dessa forma, né? Para depois você descobrir que cada um tem uma peculiaridade, tem uma característica, né? Mas era essa a contribuição aqui para a discussão. Mais perguntas? Alguém? Encerrou, né? Encerramos? Ok. Então, vou convidar todo mundo. Encerramos aqui. Vou fazer um convite logo mais à noite, a partir das 23 horas. A partir das 20, no Lab Pensante já tá rolando som, mas a partir das 23 horas começam os shows da Toca da Cabocla com artistas amazonenses, Andy Gesine, Márcia Novo, Elisa Maia, Luneta Mágica, Leite Negão e Alderia. Então todo mundo convidado. Hoje, no Lab Mundo Pensante. Então fazer o show de amanhã também, que amanhã tem a noite paraense. Hoje vocês vão pros amazonenses, amanhã a gente vai todo mundo pros paraenses. No mesmo Mundo Pensante. Eles são no Mundo Pensante, a gente é no Lab. Mas é perto. É um na frente do outro. É isso. Valeu, galera. Obrigado.